Um outro ponto importante que muitas vezes, sabota, eu costumo dizer que sabota o processo do outro, porque às vezes até aquele outro está começando a se interessar por aquele conteúdo, ela lê um pouquinho ali, ela assiste um pouquinho do vídeo que você manda e vai de pincelada, ela vai de alguma forma absorvendo aquele conteúdo. Mas o que acontece, que às vezes sabota esse processo desse outro, é a ansiedade que aquela pessoa que está conduzindo da educação a uma educação consciente, ela tem de ter uma aprovação rápida dessa outra pessoa, seja avó, seja parceiro. Então, é uma ansiedade de que aquela pessoa concorde com você. E essa ansiedade não ajuda, pelo contrário, ela prejudica. E aí entram os embates, né, que são super comuns nessas situações. O que acontece? Uma criança faz algum desafio, tem algum desafio de comportamento. O pai vai conduzir da forma, ou o pai ou a mãe, enfim, que estão com pensamentos distintos. Um vai conduzir de uma forma e o outro, que não concorda, vai conduzir de outra. Quando isso acontece, a pior maneira que você pode conseguir alguma coisa do outro, ou até o interesse do outro, é desautorizando o outro na frente da criança. E isso acaba com a possibilidade daquela pessoa de te escutar. Então, não desautorize. Mesmo você sabendo que aquilo não é, aquela maneira não é a melhor maneira de condução, deixa em um momento, em um outro momento reservado, converse com essa pessoa de forma reservada. Pontue, né? Mostre que existem outros caminhos, como você poderia proceder naquela forma. Então, vai mostrando de forma mais sutil, né? Menos imbativa, menos de estar batendo de frente, mas de uma forma mais leve, outros caminhos, mas de forma reservada. Porque às vezes essa ansiedade de que o outro tem que fazer da forma como você acredita que deve ser, faz com que o outro crie resistência. Normalmente ela vai reproduzir o mesmo comportamento que ela fazia antes. Vocês vão bater de frente, aí gera aquele embate e aí tudo vai por água abaixo. Aquela pessoa que até estava conseguindo, indo num processo de conscientização, ela vai começando a entrar numa luta de poder, de mostrar quem é que está com a razão. Então, não desautorize, evite estar discutindo com o parceiro, com o parceiro, com a avó na frente da criança. Não tá legal uma situação? Não tá legal. Ok, vamos daqui a pouco reservadamente conversar sobre aquilo. Não foi legal. E ponto e não foi legal, a gente pode conduzir dessa forma. Como que a gente pode fazer? Na próxima vez, qual a alternativa que a gente pode experimentar? Me dê alternativas para a gente experimentar de uma outra maneira. Então, faça com que esse diálogo seja um diálogo sem exposição, sem colocar aquela pessoa que está tentando conduzir a situação como uma pessoa que não tivesse valor, ou que aquele direcionamento que ela está colocando e direcionando naquele momento não tivesse nenhum sentido. Um outro ponto que às vezes muitas mães, porque normalmente o que eu recebo de mensagens são mães que ficam muito aflitas porque os parceiros, né, os pais, normalmente é isso que acontece. As mães ficam aflitas porque os pais não aceitam ou têm uma, uma resistência muito grande, né, de entender que não precisa bater ou que não, ou que a gente pode conduzir dessa forma, que a gente pode utilizar a estratégia tal. Então, geralmente são os pais que têm mais resistência. Mas também tem muitos pais que acabam se deparando com resistência por parte da mãe, que é a minoria, mas tem. E também, que eu vejo com frequência, é a dificuldade com os avós. Alguns avós também, na grande maioria, existe um desalinhamento e que dificulta nesse processo da educação. É a maioria, tá? Mas eu não estou dizendo que sendo a maioria não é generalizar. Como também eu recebo muitas mensagens de avós super preocupados, querendo ajudar as noras, a filha, o filho no processo da criança, porque sabe que aquela forma de direcionar a educação não tá legal ou tá trazendo prejuízos para a criança. Então existe também, apesar de não ser a maioria, mas existe. Eu não consigo nem dizer que avós deseducam, porque depende muito, né? Tem muitos avós que são super conscientes, super mesmo. Não interferem, não são aquelas pessoas que
passam como um trator por cima dos pais, eles respeitam, mas tem alguns avós realmente que é bem difícil, a gente precisa trabalhar com esses avós para alinhar um pouco, né, com o pensamento dos pais, porque na verdade mesmo, se a criança está numa responsabilidade dos pais, porque a gente sabe que também tem crianças que elas são criadas por avós, né. Então se a criança é criada por avó, a referência de mãe, de pai vão ser os avós, não tem como a gente tirar isso. Agora, quando uma criança é criada pelos pais, a referência de pai, né, de figura representativa de educação, aí, assim, os avós também são figuras de educação, também. Mas a base principal aí é com quem essa criança mora, que na verdade são os pais. E os avós, eles podem também, que eu vi que tem algumas avós aqui, podem também utilizar todas essas dicas que eu estou dando agora para trabalhar também, às vezes com o filho, com a nora, também como uma forma de conscientizá-los aos pouquinhos, tá? Então, tudo que eu estou falando aqui vale para todas as situações, tanto avó com o filho ou com o filho, exato, com nora, a mãe com relação ao pai, enfim, tá? Ou um parceiro com a parceira, em todos os casos isso vale, tá bom?